Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem é novo por aqui, já se inscreva aí embaixo, like no vídeo e me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje desejando uma excelente quinta. Que Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. E hoje a gente decidiu fazer um vídeo especial para todos vocês, um vídeo muito diferente. Não é um vídeo igual a gente está habituado, né, a trazer no dia a dia para vocês, que a gente traz no noticiário. Hoje a gente vai trazer um vídeo com as 5 prováveis contratações para o São Paulo. Até o momento chegou apenas o Marcos Antônio, que já foi inclusive apresentado, vai vestir a camisa 20, já está no bid e já foi relacionado para o jogo da Copa do Brasil contra a equipe do Goiás e está relacionado para o próximo jogo contra a equipe do Flamengo. Mas e você me pergunta, e aí, Alemão, quais são os próximos passos do São Paulo? Como que tá aí esta janela, né? Como que o clube está se planejando para novas contratações? São Paulo perdeu aí o Diego Costa, São Paulo perdeu também o Rames Rodrigues, alguns outros jogadores já foram negociados, como por exemplo o Wellington e o Juan. Tem outras situações como Moreira podendo ir para a equipe do Vitória. Como é que o São Paulo vai repor todas essas saídas e obviamente trazer novas contratações para o futuro desta temporada? E é isso que a gente vai falar com vocês. Primeiramente, a gente vai falar sobre a atualização de cada nome e vamos explicar para vocês como é que fica a situação de todos eles, beleza? Vamos começar falando sobre Paul Fernandes. Paul Fernandes, o jogador aí da equipe do Boca Juniors, está prestes a completar 33 anos de idade. Ele que tem contrato até dezembro com a equipe do Boca e aceitou 3 anos de contrato com a equipe do São Paulo. E aí vive essa indefinição. Alemão, será que o jogador vem agora para jogar na equipe do São Paulo? Será que o jogador só chega em janeiro? O Zubeldia ligou para ele, teve uma conversa e ele se animou demais com a possibilidade de vestir a camisa do super campeão de tudo, né? O tricolor paulista. Acontece o seguinte, São Paulo está tendo aí um empecilho com a equipe do Boca Juniors, porque o Boca não está querendo liberar o jogador assim tão fácil, né? Liberar de graça. O Boca Juniors está querendo aquela compensação que praticamente todos os clubes querem, assim como São Paulo quer uma compensação pelo Wellington para ele sair agora. Mesma situação entre São Paulo e Boca Juniors. E agora o São Paulo caminha para trazer o jogador de imediato, tá bom, galera? Existe sim uma possibilidade dele chegar em janeiro, mas São Paulo quer o jogador para agora. Então São Paulo caminha aí num desfecho para trazer o jogador para agora. Então todo mundo está perguntando, existe sim uma chance dele vir para janeiro, mas São Paulo está negociando para ele vir a partir deste mês de agosto, né? E por que a gente está falando desse mês? Falando esse vídeo? Porque hoje é o primeiro dia de agosto, a gente vai trazer aí a janela de transferência a todo vapor e por isso a gente está trazendo tudo isso aqui para todos vocês, tá bom? Então, falamos sobre o Paul Fernandes, vamos falar agora sobre outro jogador com características parecidas, na mesma faixa do campo, que é o Thiago Mendes, tá bom, galera? O Thiago Mendes, a situação é a seguinte, São Paulo também se acertou com o atleta e praticamente a mesma situação que o Paul Fernandes. A diferença é que o Thiago Mendes tem um contrato um pouquinho mais longo que em relação aí ao Paul Fernandes. O Paul tem até dezembro, o Thiago Mendes tem até o meio do ano que vem. O Thiago Mendes ainda tem 9 meses de contrato com a equipe do Al Rayyan. Ou seja, ele nem pode assinar um pré-contrato ainda. São Paulo se acertou diretamente com o atleta, São Paulo quer a contratação, o Zubeldia já disse abertamente, até em entrevista coletiva, sobre a expectativa de trazer o Thiago Mendes. O jogador e sua família está muito interessado. Eles já fizeram algumas postagens aí nas redes sociais. A esposa do atleta, inclusive, fez uma postagem quando ele estava aqui no Brasil, dizendo que estava indo e já voltando, né? Praticamente fazer um bate-volta lá, que era só para negociar a rescisão de contrato do jogador com a equipe do Al Rayyan. Acontece que o Al Rayyan está fazendo uma pedida muito alta. O São Paulo já enviou 2 propostas e as 2 foram recusadas e consideradas baixas. O São Paulo chegou a dar uma recuada no negócio, tanto que aí entrou o nome do Paul Fernandes, mas nesta semana, o empresário do atleta, né, o Paulo Pitombeira, esteve no centro de treinamento para uma nova conversa com a diretoria. Então ele trouxe novos detalhes do que ele conversou com a equipe lá do Al Rayyan, e isso pode ser um avanço, né? O próprio empresário esteve presencialmente na conversa aí com toda a comissão do São Paulo, com toda a direção do São Paulo, para tentar avançar novamente no negócio. Então, essas são 2 das possíveis contratações aí do tricolor paulista. Vamos falar de um nome que é uma novela muito grande agora. Já estamos há muito tempo falando. Eu, sinceramente, aqui eu acho que eu tô desde março, galera, falando sobre isso.
Mas vamos trazer datas para vocês. Em junho, o lateral esquerdo Alex Sandro definiu que não jogaria mais com a camisa da Juventus e fez a sua despedida. Mas ele tinha contrato até aí o final do mês. Quando começou o mês aí de julho, o jogador ficou livre no mercado, mas até então ele não definiu o seu próximo clube. O jogador segue aguardando aí propostas do futebol europeu. Ele já tinha conversado com o São Paulo de que o tricolor era a prioridade dele caso ele fosse ouvir as propostas dos times brasileiros. Até então o jogador já passou aí mais de mês sem clube, já era sabido que ele iria deixar a Juventus já faz muito tempo, né? Ele que está com 33 anos de idade. Então, se o jogador já era conhecido mundialmente que ele iria ficar sem clube, os clubes europeus que em tese iriam querer a sua contratação, já iriam em busca aí dele, né, rapaziada? Vamos falar assim, ó, o Alexandre vai ficar livre a partir de 1º de julho. Então, já vamos falar com ele aqui, que ele já pode assinar um pré-contrato. Quando ele ficar livre, a gente traz o jogador. Isso até então não aconteceu. É provável? É provável, mas acho difícil que ele permaneça no futebol europeu. Acontece o seguinte, para resumir para vocês, o São Paulo deixou de dar prioridade ao Alexandre, o que eu achei muito correto, e foi em busca de outras peças. É um nome interessante? Sim, o cara jogou 9 anos na Juventus, o cara foi campeão de Libertadores aqui no Brasil com o Santos, jogou na seleção brasileira como titular na última Copa do Mundo, o cara tem muito currículo, mas não dá pra gente ficar se humilhando por um jogador. Quer vir? Vem. Não quer vir? Beleza, vamos em busca aí de outra peça. É assim que o São Paulo tá tratando aí esta situação, já que é um jogador que, em tese, deixou meio que o São Paulo aí de lado, tá bom? Vamos falar sobre outro nome agora, o quarto nome, esse que animou bastante, né? As últimas semanas, vamos dizer assim, muita gente perguntando, muita gente fazendo teoria da conspiração aí e tudo mais. Vamos falar sobre o atacante Antony. Galera, desses todos os nomes que a gente falou até agora, o Antony é o menos provável. Por quê? O jogador é uma das maiores contratações, não só do Manchester United, mas também da Premier League, que a gente sabe que é uma liga que está muito inflacionada e gastando muito dinheiro, e mesmo assim o Antony está aí no top das maiores contratações da história da liga. O jogador não fez uma boa temporada no último ano, passou longe disso, teve muitos problemas extra-campo, todo mundo sabe, teve muitos problemas mesmo, foi criticado, foi colocado como uma das piores contratações da liga, né? A gente sabe que lá o futebol tem a todo momento muitas opiniões, e ele foi pro banco de reservas, passou muitos e muitos minutos sem sequer participar de um gol. Acontece o seguinte, o jogador foi colocado na lista de transferência do Manchester United. Ele e alguns outros nomes, isso aí é tradicional, sempre acontece ao término de uma temporada, e aconteceu isso com o Antony. Mas, como o jogador tem um salário muito alto, o jogador teria uma possibilidade de ser emprestado. E aí o São Paulo ficou de olho. Recentemente o São Paulo postou aí nas redes sociais uma mensagem para o Antony, né, de 5 anos do primeiro gol dele com a camisa do tricolor no Morumbi. Ele postou, disse que ama o São Paulo, comentou e tudo mais, e a torcida se animou. Mas o técnico do Manchester United é o Erik ten Hag, com quem o Antony trabalhou no Ajax. O cara teve muita moral lá no Ajax, então o ten Hag continua, né, criando uma esperança muito forte no Antony. Ele está fazendo parte aí da pré-temporada, é algo semelhante com o Thiago Mendes, por exemplo, né? O Antony está fazendo parte aí da pré-temporada, e isso indica de que ele pode pelo menos iniciar aí o campeonato vestindo as cores do Manchester United. Então, para mim, o Antony é uma chance muito pequena de dar certo, mas muito pequena mesmo. Eu acho, inclusive, que vai demorar até alguns anos. O Antony não vive a sua melhor fase, não vem sendo nem convocado para a seleção brasileira. Vocês que acompanham, né, a seleção sabe que o jogador vinha, né, de algumas convocações, mas nessas últimas ele sequer aparece, inclusive entre os nomes que podem serem convocados. Então, o Antony vive uma fase aí muito conturbada neste momento da carreira, mas tanto o Ten Hag, tanto o próprio jogador e tem uma expectativa aí de uma volta por cima, e isso afasta, pelo menos até então, a possibilidade do São Paulo trazer para agora. A gente sabe que no futuro o jogador pode considerar aí uma vinda ao São Paulo, mas neste momento é muito difícil a gente trazer o Antony, tá bom, galera? Vamos para mais um nome, mas ó, este não é em tese o último nome, nós temos muitas informações para trazer para vocês, inclusive nos vídeos diários, né? Todos os dias a gente está aqui com vídeo novo, falando muita coisa sobre o São Paulo para vocês, sobre o dia a dia, sobre o jogo, né? São Paulo que venceu aí o Goiás no jogo de ida da Copa do Brasil, mas tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, então esse mês tem muito vídeo para todo mundo. Então não é o último nome, são os possíveis contratações do São Paulo
Avançando, e a gente vai falar agora sobre o Ricardo Mangas. Galera, o Ricardo Mangas é um lateral de 26 anos de idade que está de saída da equipe do Vitória de Guimarães. É um jogador aí que tem uma expectativa nele, tanto São Paulo, tanto Corinthians, alguns clubes aqui no futebol brasileiro sondaram a situação do jogador. É um jogador que seria mais um estrangeiro, é um jogador que chegaria para tomar conta da posição. O jogador que tem uma experiência aí, mas não vive também o seu melhor momento na carreira, tanto que está de saída com o Vitória Guimarães. Acontece o seguinte, São Paulo recentemente negociou o André Silva com o Vitória de Guimarães, então São Paulo tem aí, vamos dizer assim, um caminho, né, para percorrer, já conhece todo mundo ali que vai fazer parte da negociação, então o Mangas é um nome muito forte. Depois do Alexandro sair como plano A, hoje o Mangas é o plano A da equipe do Tricolor. Mas não para por aí. Você me pergunta, Alemão, e o Maurício Lemos? Não vem mais. O jogador estava certo com o São Paulo, mas não vem mais. E aí, Alemão, Santiago Montiel? São Paulo sondou, mas também não vem. Os valores assustaram o Tricolor paulista. Kevin Ortiz é um nome que pode vir para o São Paulo. O jogador aí pode ser envolvido, inclusive, numa ida do Galopo, né? Lembrando que o Rosário Central enviou uma proposta oficial para o São Paulo e o Tricolor se interessou aí na possibilidade do Kevin Ortiz. O Everson Costa, lateral esquerdo aí da equipe do Arouca, que foi revelado no São Paulo, foi para o Bragantino e já está aí há 3 temporadas em Portugal. Também é um nome que o São Paulo está sondando. Zabala, aquele lateral esquerdo da equipe do Olímpia. São Paulo teve apenas uma consulta, não teve nada avançado pelo atleta. Inclusive, isso foi falado pelo presidente Júlio Casares. Então, vocês estão vendo que são muitos nomes, galera. São muitos nomes aí que o Tricolor está trabalhando nesta janela de transferências e tentando trazer. O que é certo, o que a gente pode confirmar já de imediato para todos vocês. Galera, vão chegar, além do Marcos Antônio, eu já tô tirando o Marcos Antônio porque, como eu disse, ele já tá no bid, já foi até apresentado, vai vestir camisa 20, já foi relacionado para as partidas. Além do Marcos Antônio, vão chegar mais 2 reforços de maneira confirmada com a possibilidade de um terceiro nome. E quem são esses reforços? E a gente vai falar agora sobre um nome especial para todos vocês. Eu deixei por último porque é um nome muito forte. Galera, uma outra possibilidade de mercado. Vamos falar rapidinho sobre esses 2 reforços. Vai chegar um zagueiro, vai chegar um lateral esquerdo. Pode chegar um meia e pode chegar um atacante. Galera, uma possibilidade de mercado. O atacante Michael rescinde o contrato com a equipe do Al Hilal e fica livre no mercado. É uma possibilidade de mercado. Mas antes que você fale, o jogador está querendo receber 2 milhões de reais por mês. Então, é um salário muito alto. Imagino que seja até um dos maiores, se não o maior, do futebol brasileiro. É uma possibilidade no mercado. A gente vai falar sobre isso nesses próximos dias. Tá bom? Então, o vídeo tá aí. Se você for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Todo mundo que está acompanhando a gente, deixa o like e o comentário sobre todos os nomes que a gente falou. Combinado? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço e valeu!